Olá, sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias interessantes e divertidas da minha vida como mãe e como professora. A história de hoje aconteceu numa escola de ensino médio, onde eu fui trabalhar logo depois de passar pelo processo de readaptação, devido a um acidente que eu tive, então eu fiquei com algumas restrições e fui afastada de sala de aula. Diante disso, eu fui pensar o que eu poderia oferecer para uma escola com as restrições, né, que eu tinha de locomoção, enfim, dessas coisas. E eu descobri essa escola que tinha laboratório de física, química e biologia desativados. Eu fui olhar e eram laboratórios bem equipados. Essa escola era uma escola pública. E aí eu fiz uma proposta ao diretor de reativar esses laboratórios, rearrumar, colocá-los em condições de serem usados e prepararia as aulas práticas para as turmas de primeiro ano, as aulas de biologia. E ele conseguiu um professor de física e química que pudesse dar as aulas práticas nos outros laboratórios. Então a gente conseguiu organizar toda a grade horária para tornar isso possível. E foi muito legal. O professor de biologia vinha ao laboratório com a sua turma, eu já deixava toda a aula prática pronta e auxiliava ele no que fosse necessário para que aquela aula acontecesse de uma maneira bem legal e que desse tudo certo. Depois eu ficava responsável também por reorganizar o laboratório para uma outra turma e assim a gente ia fazendo. E essa parceria foi dando muito certo. Muitas vezes os professores vinham até o laboratório conversar comigo para saber, trocar ideias sobre as aulas práticas e as aulas teóricas, enfim. A gente foi fazendo amizade, foi ficando um ambiente de muita confiança, né, e de muito respeito mútuo. E um bom dia, uma professora chegou lá no laboratório, desculpe, ela estava muito chateada porque o resultado da prova que ela tinha feito, uma prova bimestral, tinha sido péssimo. Os alunos, só 2 alunos lá de uma turma tinham tirado mais do que 5. Ela tinha feito uma prova de 10 questões, cada questão valendo 1 ponto. E ela estava assim, puxa vida, eu achei que eu tinha sido tão feliz nas minhas explicações e esse resultado, eu estou inconformada com isso. O que será que aconteceu? E aí eu pedi se ela aceitava que eu desse uma olhada ali, porque era uma prova de múltipla escolha. Eu falei, quem sabe houve alguma confusão e os alunos marcaram, a grande maioria marcou uma questão errada, tiveram alguma dúvida, deixa eu dar uma olhada nisso. E aí eu fui questão por questão, ver quantos alunos tinham acertado o item A, o item B, o item C. E nisso eu acabei descobrindo que 2 das questões que tratavam de fotossíntese, ela tinha tirado de questões de vestibular. E tinha, claro, pegadinha nas 2 questões. Então, por isso, a maioria da turma tinha marcado justamente a resposta da pegadinha. Então, imaginem que um aluno que tirou 4, acertando mais 2 questões, ele estaria com 6. O aluno que tirou 5, 7. E assim, a nota iria subir grandemente. E aí eu mostrei esse resultado para ela e ela ficou aliviada, né? E percebeu também que colocar questões de seleção
numa prova de avaliação bimestral, leva a esses erros mesmo e às vezes até frustra um professor porque ele vê um resultado que não é real. Enfim, e essa história reverberou lá na sala dos professores, ela contou para todo mundo. E aí os professores começaram a pedir para eu revisar as provas. Porque eles diziam o seguinte, que não era só por questão do que tinha acontecido, mas eles perceberam que era legal uma segunda pessoa olhar essas questões, porque às vezes na hora que você está escrevendo, até a forma, né, de usar a língua pode levar você, né, a falar de um jeito que o português não fique bem claro e dando margem, né, a um resultado que você não está esperando. E isso para mim era um prazer, então eu revisava essas provas, olhava, olha, isso aqui ficou meio confuso, vamos ajeitar. E a gente começou a fazer isso a tal ponto que as provas não iam para serem rodadas e digitalizadas, né? Como é que diz? Na época era datilografadas, hoje em dia não é mais assim. Sem a gente antes conversar e ver se estava tudo redondinho. E eu sei que o tempo passou, no ano seguinte o diretor conseguiu uma professora para ocupar o laboratório de biologia e eu virei coordenadora pedagógica e gostei muito dessa função também. A gente fez muita coisa bacana que eu vou contar em outro vídeo. Tá bom? Então essa é a história de hoje. Fico por aqui e até a próxima. Tchau!